E aí galera da Maratona da Fé, tudo bem com vocês? Maravilha, show de bola. Eu estou passando aqui para a gente dar continuidade à nossa maratona, ao nosso dia de hoje. Então eu quero compartilhar com vocês hoje de algo muito importante, algo que tem mexido comigo, tem falado muito comigo ao respeito de fé, mas uma fé experimentada, uma fé aplicada, uma fé de vivência, não uma fé teórica, uma fé de fala. E lendo o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é o texto básico, conhecido por todos, que fala sobre a fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é você acreditar, ou seja, visualizar algo que não existe, você mentalizar, você visualizar, você acreditar naquilo e você confiar que aquilo vai acontecer, ou seja, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, ele vai acontecer na sua vida, isso é fé. Mas isso é uma fé explicada, Deus nos explicou através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, ou seja, a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus escrita. E se nós pegarmos aqui a Bíblia, nós vamos ter várias promessas, vários exemplos de fé aplicada nas nossas vidas. Então a Bíblia é algo extraordinário. E eu quero aqui ler com vocês Hebreus. Eu estou com a minha Bíblia aqui e eu quero compartilhar com você do que é uma fé falada e uma fé aplicada, tá? O que é uma fé falada? Uma fé falada é isso aqui, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, eu espero, mas não vejo. Isso é fé. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que vai acontecer. Só que, do que adianta eu ter a minha fé, acreditar que isso vai acontecer, se eu não aplicar isso na minha vida? É isso que eu quero conversar com você. Queridos, é muito simples essa questão de fé, a aplicação dela na nossa vida. Imagine você, tá? O tempo está de chuva, todo fechado, tá? Hoje está chovendo aqui no estúdio, onde eu estou está chovendo, tá? Até um pouco da demora de conseguir gravar, é para amenizar o barulho da chuva, tá? Mas eu estou aqui no estúdio, né? Está chovendo lá fora, aqui dentro não, né? Está chovendo lá fora. E o que está acontecendo? Vamos imaginar você que nesse exato momento o tempo está fechado, nublado, feio o negócio, mas não está chovendo. Está o tempo fechado, nublado, né? Pode estar até dando uns relâmpagos, mas não está chovendo. E eu preciso sair, estou de a pé, estou sem carro. E eu preciso ir até o mercado, que dá uns 1 quilômetro daqui do estúdio da UpRec. Então vamos imaginar que eu tenho fé. E o que eu faço? Eu oro. Eu não tenho como ir até lá de carro, preciso ir de a pé, então eu faço uma oração. Senhor, coloca as tuas mãos sobre este tempo, que o Senhor possa segurar esta chuva, para que eu possa ir até o mercado. Não permita, Senhor, que caia chuva até eu chegar no mercado. Eu te peço, em nome de Jesus. Olha aí, uma oração simples de uma pessoa que tem fé. Ok? Maravilha? Beleza. E aí o que eu faço? Eu vou na cozinha, pego um guarda-chuva, ponho no braço e vou para o mercado. Isso é fé? Não. Eu sei como orar. Eu sei o texto bíblico. Eu conheço a fé na teoria, mas na prática eu não vivo. Na prática eu não tenho a convicção de que a oração vai ser atendida. Então entenda que eu faço a oração crendo, confiante, mas depois eu vou lá e pego um guarda-chuva, porque se acontecer de chover, eu estou preparado. Você está entendendo, querido? O que é uma fé de boca, uma fé falada, uma fé teórica? É uma fé que eu sei como funciona, é uma fé que eu conheço
através da Escritura, como que Deus nos ensina, nos explica, mas eu não conheço ela na aplicação. Na aplicação, eu não tenho coragem, eu tenho medo, então eu não vou viver essa fé. Eu vou falar, eu vou orar, eu vou até fazer uma oração bonita, mas do que adianta orar se eu não aplicar a fé na minha vida? Então entenda que quando eu faço uma oração, eu estou ativando a minha fé, mas quando eu não aplico ela, ou seja, eu faço a oração, mas mesmo assim eu uso dos recursos, porque eu não tenho coragem, eu não tenho certeza e convicção, eu não creio que a oração será ouvida, então eu não vou conseguir viver o fruto daquela oração, eu não vou conseguir viver o fruto dessa fé que eu estou falando. Então muitas pessoas, elas falam que têm fé, eu tenho fé, mas quando você vai olhar para a prática, você vai olhar para a vida dessa pessoa, você vai ver que ela ora, ela fala com Deus, ela até sabe orar, conhece como que funciona a questão da fé, somente na teoria. Na prática, ela não vive a fé, ela tem medo. Um exemplo aqui, para nós podermos encerrar esse vídeo, e eu quero que você reflita nisso que eu estou falando hoje, numa fé teórica e uma fé prática, é a história de dois agricultores, dois fazendeiros, tá? Dois fazendeiros que moravam numa região que estava há muito tempo sem chover, há muito tempo mesmo sem chover. E os dois fazendeiros plantavam batatas, e chegou a época de plantar batata, e precisava de chuva. Se eles plantassem a batata e não chovesse dentro de um prazo de 30 dias, eles teriam a plantação toda perdida. Então, eles já vinham de uma longa data sem chuva e chegou a hora de plantar as batatas. Só que se eles plantassem as batatas e dentro de no máximo 30 dias não chovesse, essas batatas seriam perdidas e toda a plantação seria perdida. Então, os dois fazendeiros oram. Os dois oraram a Deus e pediram a Deus que enviasse chuva. E os dois, após orar, um voltou para dentro da sua casa, o outro foi até o celeiro, pegou o trator, arou a terra, plantou e lançou o adubo. A pergunta que eu te faço: qual deles aplicou a fé? Os dois oraram, mas após a oração, um voltou para dentro de casa e o outro foi preparar o terreno. Qual dos dois aplicou a fé? É isso que eu quero que você reflita. A oração é a forma de eu falar com Deus. Quando eu oro e eu peço algo e eu me coloco diante de Deus e eu tenho fé, depois de orar, depois de terminar minha oração, eu preciso aplicar essa fé na minha vida. Então, se eu tive coragem, ousadia, e eu entendo, e eu sei como é a teoria, eu preciso aplicar na prática. Então, após a oração, eu preciso preparar o terreno para receber o grande crescimento. O grande crescimento. Eu quero compartilhar algo meu, íntimo, Pastor Everton, com você que está participando dessa maratona. Nós estamos vivendo tempos incertos, de muitas incertezas e de muita insegurança. Agora mesmo, nesse exato momento, nós estamos aí com muitos boatos de que pode ter um lockdown novamente por causa da pandemia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho vivido nos últimos meses como que eu posso dizer, uma experiência sobrenatural com Deus na área financeira da Quadrangular Iguatemi, da nossa igreja.
Nós temos ministrado a palavra e ensinado as pessoas a se tornarem fiéis a Deus. Fiel. E ensinamos também, temos orado ensinando as pessoas a serem ofertantes. Porque o dízimo, ele é uma blindagem, a proteção para as nossas vidas. E a oferta é o transbordo, é a multiplicação sobre as nossas vidas. Então, quando eu ando com a balança equilibrada, quando eu tenho a fidelidade do dízimo, eu blindo a minha vida, os meus negócios. E quando eu obedeço e tenho a fé e tenho a fidelidade de ofertar, de investir no reino, eu estou tendo a semeadura, a multiplicação da semente, o transbordo de Deus na minha vida. E o que eu tenho feito nos últimos meses na Quadrangular Iguatemi? Eu tenho pedido para o financeiro da igreja me trazer os envelopes para mim. Toda vez que recolhe as ofertas, a equipe faz o relatório e manda para o financeiro, manda para o departamento financeiro. E depois de lançado esses relatórios no sistema, o financeiro me devolve esses envelopes de dízimos e de ofertas. E o que eu tenho feito com esses envelopes? Eu tenho orado a Deus, porque eu tenho fé que as coisas vão acontecer na vida desta igreja. E a bênção desta igreja, a multiplicação desta igreja, o crescimento financeiro desta igreja vai acontecer através da vida dos membros desta igreja. É através da tua vida, da tua família. Quando Deus abençoa você, multiplica a sua vida, multiplica a tua família, multiplica os teus bens, os teus negócios, Ele te abençoa e faz transbordar na tua vida. É através da tua vida, e você é fiel, você vai abençoar a igreja. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu, juntamente com a equipe pastoral, juntamente com o pastor Denis, nós oramos a Deus e colocamos diante de Deus uma meta financeira para a nossa igreja. Uma meta muito ousada. Só que nós colocamos a meta e oramos. E agora, o que vamos fazer? Vamos ensinar. Eu preciso começar a preparar o terreno para receber esse crescimento. Como que eu preparo o terreno? Eu preparo o terreno ensinando, orientando, instruindo as pessoas. E quando eu preparo o terreno, eu estou ensinando, as coisas vão acontecer. Eu tive agora, essa semana, conversando com um membro da igreja. Um membro da igreja que até pouco tempo atrás estava passando por alguns problemas, algumas dificuldades no seu trabalho. E sabe o que aconteceu? Ele deixou de ser funcionário. Está agora como patrão. E não só como patrão por simplesmente abrir um negócio e vai lá. Não. Está sendo patrão de uma empresa que está prosperando. Ele saiu de funcionário e agora se tornou patrão. E como patrão, a sua empresa tem prosperado. E nós nos abraçamos no escritório da igreja, choramos, e eu ministrei uma palavra de prosperidade na vida dele. Eu falei, isso não é nada, isso é só o começo sobre a sua vida. Te prepara, porque grandes coisas fará o Senhor sobre a tua vida, porque você tem sido fiel, e eu tenho orado por fiéis, e por homens e mulheres fiéis. Agora deixa eu dizer uma coisa, por que eu estou dizendo isso para você entender. Eu tenho fé, e eu creio, e eu tenho orado e ensinado, e eu já comecei a colher os frutos. Eu estou vendo, porque a minha alegria como pastor é ver o membro feliz, sendo abençoado e crescendo. Agora, o que acontece? Como que eu faço? Em cima do palco, eu tenho orado, em cima do palco da igreja, quando eu estou orando pelos dízimos e as ofertas, eu oro. Eu oro abençoando quem está levando e entregando. E eu oriento e instruo quem está na igreja que queira fazer parte desse
pilar de fidelidade financeira. Ou seja, de você assumir, eu tenho fé em Jesus, mas não tenho fé que eu preciso ser fiel com Ele. Eu quero ser salvo, mas não quero investir na minha salvação. Ou seja, eu não quero ser fiel, Eu quero Jesus, mas eu não quero que Jesus entre na minha vida financeira, tá? Não mexa nisso. Então, que fé é essa? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, além de orar no palco, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas, e lá a gente orienta, ensina e dá instrução, eu tenho tirado um tempo, no escritório da igreja, com todos os envelopes de dízimos, que passam pela secretaria da igreja. Eu tenho orado por cada pessoa, cada homem, cada mulher, para que Deus venha derramar cada vez mais na sua vida, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu trabalho, porque é através da vida deles que a multiplicação vai acontecer. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a fé teórica seria eu orar a Deus e pronto, e esperar acontecer. Não, o que eu estou fazendo? Se você é membro da Quadrangular Iguatemi, você vai perceber que tanto eu, como o pastor Denis, como a equipe pastoral dessa igreja, quando nós temos ministrado sobre dízimos e oferta, nós temos aplicado a nossa fé. Aplicado a nossa fé, dando orientação, dando instrução, dando testemunho, falando do que Deus está fazendo e falando o que nós estamos fazendo, porque nós não só oramos, mas nós aplicamos isso na nossa caminhada. Sou pastor já há algum tempo, mas a coisa que eu mais vivi e tenho vivido na minha vida é a fidelidade no meu dízimo e na minha oferta. Sempre fui dizimista, sempre fui um dizimista fiel. E eu aprendi agora, há alguns anos, que a semente de oferta multiplica, transborda. E eu tenho vivido isso e quero ensinar para você uma fé prática. Como que eu pratico isso, pastor Everton? Pegue o teu envelope de dízimo, quando você colocar ele ali, não vá simplesmente entregando, mas ore e fale: Senhor, o meu dízimo tem um nome, o meu dízimo tem um nome, é semente, é uma semente de fidelidade, é uma semente de crer, de acreditar, de confiar, de convicção. Eu creio na tua palavra, por isso pratico a tua palavra, e quem crê na palavra e pratica a palavra vai comer do fruto da palavra. Pensa no que eu estou dizendo para você. Pensa. Fé teórica e uma fé aplicada. Ore, mas depois de orar, aplique. Oração. Ora e depois haja. Faça acontecer. Reflita nesse dia, nesse tema, nessa fé teórica e na fé prática. Os dois agricultores, os dois orou, mas depois um voltou para dentro de casa. O outro foi para o celeiro, pegou o trator, arou a terra, plantou a batata e adubou. Qual dos dois aplicou a fé? Forte abraço, fique com Deus e vamos juntos, rumo ao lugar desejado.